do Evangelho de Atos, livro de Atos, capítulo 9, Atos 9. Nós vamos deixar o ofertório por último, tá, irmãos? Por mim, eu sempre deixaria o ofertório por último, porque às vezes a gente dá uma estancada na oração, no louvor, e o ofertório ele é importantíssimo, todos nós sabemos disso, mas eu creio que esse momento ele é o mais importante. Atos capítulo 9, versículo 10. Atos 9, versículo 10. Quero falar sobre mudanças. Atos 9, 10. Vamos ler 10 ao 19. Atos, versículo 9, capítulo 9, versículos 10 a 19. Atos 9, 10. 9, 10. Os irmãos acharam? E diz assim. Obrigado, Tadeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando, impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que te invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, talvez sua Bíblia diga para Damasco, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Feche os olhos, por favor. Querido Pai, quero nesta noite dividir com os meus amados irmãos apenas uma porção da Tua palavra. Algo que o Senhor colocou em meu coração e eu quero dividir com eles. Que da mesma forma que eu fui edificado com o que eu li, com o que eu ouvi do Senhor, que a Tua igreja não seja diferente, que a Tua igreja, Deus, ela possa não apenas ter ouvido, ouvir, mas ela possa ser nesta noite alimentada por Ti, ministrada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mudanças. Mudanças, como o tema da mensagem, eu penso que faz parte de nós. Todos nós que estamos aqui, possivelmente, em alguma área da vida, nós já passamos por alguns processos de mudanças. Alguns mudaram de endereço, outros mudaram de emprego, de trabalho. Há pessoas que mudam o modo de vestir, os hábitos alimentares. A grande verdade é que todos nós experimentamos e vivemos mudança na nossa vida, e mudança ela é boa. Mudança, em muitos aspectos, eu posso dizer que é saudável, é necessário. Eu não sei se vocês já leram,
mas se não leram, eu quero indicar um livro que eu já li há muitos anos, e é um livro altamente didático, é um livro que tem como nos ensinar muitas coisas, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. O livro bom, principalmente nós temos aqui a Karina que trabalha, que é da área de psicologia. Esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, irmãos, é um livro excepcional, porque é um livro que conta a história de dois ratinhos, e esses dois ratinhos, durante anos e anos, no mesmo lugar, eles iam comer queijo. Estou falando aqui a sinopse do livro, não estou contando a história toda, não, para não tirar a graça. Durante anos, eles iam para o mesmo lugar comer queijo. Todo ano, todos os dias, eles sabiam que naquele local, naquele ambiente, havia queijos ali, então eles iam tranquilos comer queijo. Até que certa vez, quando eles foram comer queijo, não havia um pedaço sequer, nem farelo de queijo. E quando eles perceberam que não tinha mais nada para comer, eles ficaram atônitos, porque já estavam acostumados a ter queijo ali naquele local. Bom, diante desse fato, um desses ratinhos, ele olhou, percebeu a dificuldade, a situação. O que é que ele fez? Ele pegou o tênis, e tirou o tênis do pé, botou no pescoço, e ele começou a se virar, ele começou a andar, começou a procurar, de alguma forma, mudar aquela situação. O outro ratinho já teve um comportamento diferente. Enquanto um vai buscar solução, aquele ali caiu em desespero. Ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. A grande verdade, irmãos, é que todos nós que estamos aqui passamos por mudanças na vida. A grande diferença está em como nós reagimos às mudanças da vida. O que nós fazemos diante das mudanças. Qual é o nosso comportamento, a nossa postura. Como nós olhamos para a vida e percebemos que essas mudanças, querendo você ou não, um dia vai acontecer, ou quem sabe já está acontecendo na sua vida. Se na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós experimentamos mudanças, querendo a gente ou não, na vida espiritual, ela não é diferente. Na vida espiritual, irmãos, nós enfrentamos mudanças. Na vida espiritual, exige de nós mudanças, ou posso falar melhor, processos de mudanças. Quando vocês leram comigo essa história aqui do apóstolo Paulo, a conversão aqui, no período ainda era chamado de Saulo de Tarso, quando vocês leram aqui, vocês vão perceber que algumas coisas aconteceram na vida desse homem para que ele pudesse se tornar o escritor de quase a metade do Novo Testamento. Eu quero dizer para vocês que o primeiro processo de mudança que nós vamos perceber que acontece não só aconteceu na vida de Saulo, mas acontece na nossa vida, ela começa pela escolha. Observe bem, quando você olha aqui Atos 9, versículo 15, você vai começar a perceber que para que alguma coisa pudesse acontecer, houve uma escolha. E diz assim: e este é para mim um vaso escolhido. Esta escolha que você acabou de ver comigo aqui, ela parte de Deus. A escolha sempre vem da parte de Deus. A palavra lá em Provérbios, não lembro se é Provérbios 14, que diz: o coração do homem traça planos, mas a verdadeira resposta vem dos lábios do Senhor, que significa que eu e vocês pedimos, que eu e você clamamos, mas quem escolhe para a gente o que vai acontecer e o que possivelmente não aconteça é Deus. Quando você olha aqui Paulo, Deus aqui diz: Paulo, você é para mim um vaso escolhido. Eu quero que você entenda que cada um de nós que estamos aqui, fomos um dia escolhidos por Deus para servir a Ele, para estar na sua casa, na sua presença. Eu conheço pessoas, não sei se você já viu gente assim, que eram terríveis. Eram terríveis. Que a gente olhar e falar: pô, esse cara não presta. Esse cara não presta, essa menina não presta. Envolvidos com um monte de coisas, só fazendo besteira. E na mesma casa, enquanto você olhava para um que aparentemente não servia para nada, não prestava, existia aquele que você chamava de o politicamente correto.
Aquele que você olha e fala, esse aí, ele tem cara de pastor, ela tem cara de pastora, ela tem cara de crente. Até alguém um dia perguntou, você é evangélica? Você é evangélico? Porque parece que a pessoa é tão comportada, é tão certinha, faz a coisa tão bem, sabe, aparentemente do jeito que Deus gosta, que a gente não consegue olhar para essa pessoa como se ela não fosse crente. A grande diferença nisso tudo é que essa pessoa que tem alguém na família, aparentemente exemplar, comportada, orgulho de todos, muitas vezes, quando você faz um apelo, olha, você quer aceitar Jesus, quer entregar o seu coração para o Senhor, você quer servir o Senhor, quantas dessas pessoas que eu particularmente posso falar para você, já ouvi, que diz, olha, não, no momento não, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal a ninguém, sabe, eu ajudo até pessoas, eu faço caridade, no momento não, qualquer dia, quem sabe, quando eu tiver um tempo eu vou, mas aquela outra, que na nossa concepção errada, não servia para nada, não prestava, era a ovelha negra da família, era o péssimo exemplo, era aquela pessoa que você dizia, essa aí nunca vai ser crente, de repente é este que nos surpreende, é esta pessoa que nós não damos nada, que nós achamos que não serve para nada, que muitas vezes é descartada até na nossa oração, quando nós menos esperamos, aquela pessoa está lá na igreja. Quando nós menos esperamos, alguém diz, sabe quem aceitou Jesus? Você sabe quem se converteu? Você sabe quem está indo para a casa do Senhor? Aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que estava toda ruim, toda torta, aquela pessoa que nós olhávamos para ela e nós jamais imaginaríamos que esta pessoa um dia fosse entrar numa igreja e hoje ela e ele é crente. Sabe por que isso acontece? Porque é Deus que nos escolhe. É Deus que sabe, irmãos, como está o nosso coração. Muitas vezes nós temos uma cara boa, nós temos boas atitudes, somos bons em muitas coisas, mas o nosso coração não é inteiriço para o Senhor. E aquela pessoa que aparentemente, olhando diante dos nossos olhos, sabe, ela está totalmente fora, Deus conhece essa pessoa e sabe que no dia que ela tiver um encontro com o Senhor, o coração dela vai se quebrantar, ela vai se entregar para o Senhor. Olha o que diz aqui, o Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, se você quiser dar uma olhadinha, apenas a parte A diz assim, olha, não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi a vós outros. Quem está dizendo isto não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um sacerdote, é o próprio Jesus que disse, olha, vocês estão pensando que vocês que me escolheram, que a opção foi de vocês estão enganados. Quem escolheu vocês fui eu que escolhi você, fui eu que te separei, fui eu que guardei você. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 10, ele diz, Senhor, aqueles que o Senhor me dá, ninguém arrebata das minhas mãos, ninguém arranca das minhas mãos. Então, se você está aqui hoje, porque antes você foi escolhido por Deus para estar aqui, para servir o Senhor, então, queridos, como é que começa o primeiro processo da mudança? Começa na escolha, e esta escolha, por mais que um dia você levantou sua mão e você disse, Senhor, entra no meu coração, mas ela não começou por você, ela começou por Deus. Aleluia. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Quantas vezes fomos parar num lugar antes de sermos crentes? Quantas vezes fomos para um determinado local, daqui a pouco tinha um crente lá, tinha um irmão lá, tinha uma oração, tinha um louvor, e falou, caramba, eu vim para um lugar, pensando que ia ser uma coisa, foi outra, Deus já estava te cercando, o Senhor veio com um panfleto para fazer uma oração, para interceder por você, falou, estou orando por tua vida, um dia você vai chegar lá, um dia o Senhor vai te alcançar, um dia você vai ser uma nova criatura. Essa escolha, irmãos, esse processo, sabe, ele começa por Deus. Então coloque isso no teu coração. O primeiro processo de mudança, ele precisa passar pela escolha. E quem faz isto é o Senhor.
O segundo processo de mudança, sabe, que nós devemos passar, é o processo da visão. Olha o que diz aqui o versículo 17, ainda de Atos 9, e diz assim: para que torneis a ver. O versículo 17, apenas a parte B. Eu nunca vi uma sociedade tão cega de Deus igual nos dias atuais. Eu nunca vi, irmãos, tanta gente cega de Deus. Eu estava conversando hoje com alguns pastores, e um desses pastores estava dizendo assim: pastor, eu nunca vi tanto professor ateu nas universidades. A minha filha, ele contando, agora recente, começou a falar para mim que já estava em dúvida se Deus realmente existia. E essa menina nasceu no lar cristão, desde novinha na igreja, desde novinha aprendendo a Bíblia. E não é uma igreja que não ensina, não, é uma igreja que zela pelo ensino. E ele falou assim: mas filha, como você está desse jeito? Ela disse: o meu professor lá, ele está sempre falando para a gente que nós devemos parar com essa paranoia de Deus, que isso é uma utopia, que Deus não é bem assim conforme nós achamos, sabe? E de tanto ele falar isto, muitas colegas minhas e colegas já não conseguem ir mais para a casa do Senhor, já não conseguem mais orar, não conseguem ver mais Deus, porque, sabe, a gente está ficando cega diante dessas verdades. Aí eu lembro do que Paulo disse aqui, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Queridos, eu tenho uma filha que tem foto, sabe com quem? A minha filha mais velha tem foto com um camarada que muita gente gostaria de tirar fotos com ele, não a maioria de nós, Fidel Castro. A minha filha morou em Cuba 2 anos. A minha filha foi militante de um determinado partido. Foi diretora, foi presidente do DENEM. DENEM é a escola de medicina. Eu vi minha filha pagar espiritualmente dia a dia. Eu vi minha filha parar de orar. Eu vi minha filha parar de ler a palavra. A minha filha, quando foi estudar, a minha filha tinha uma Bíblia em espanhol, que ela fala espanhol, e foi para evangelizar também lá na universidade. Eu vi quando a minha filha parou de ler a palavra, quando desmotivou a oração. Eu vi os olhos da minha filha se escurecerem. Eu vi a sua oração não ser mais refletida. Eu vi a sua frieza espiritual. Mas um dia eu também vi Deus mudar a situação. Eu disse: filho, eu tenho orado por você. E chega uma hora que as palavras não resolvem mais, mas a oração sempre vai funcionar. E vai chegar um dia que esses teus líderes, eles vão te decepcionar profundamente. Eles vão mostrar quem eles são. Eu vi pastor, amigo meu, largar a família, largar o ministério, sabe, trair a mulher, casar com outra, ter filhos com outra, largar uma igreja linda por causa desse infeliz, miserável cegueira espiritual. Eu vi. E graças a Deus que ela viu, que ela abriu os olhos a tempo. Para mim demorou um pouco, porque minha filha, eu estive em encontros e reuniões das maiores lideranças dessas aí, de professores universitários dessa turma. Eu estive com eles durante um tempo. Eu fiquei observando, eu fiquei ouvindo. Irmãos, deixa eu falar para vocês, Satanás, ele é esperto, ele sabe como chegar até você, ele conhece você, ele sabe como te fragilizar. Ele não vai fazer isso num dia, nem 2 dias, mas ele é ardiloso, ele sabe o momento, ele vai devagarzinho, ele não vai desmontar uma casa de um dia para a noite, ele vai arrancar tijolo por tijolo, até não ter mais base nenhuma para se sustentar.
Eu vi. Eu estou falando como alguém que está cortando na sua própria carne. Cegueira. E quantas vezes, quantos jovens estão cegos espiritualmente? Quantos jovens já não creem mais em Jesus? Quantos jovens, irmãos, já não tem mais a mesma fé que um dia já teve? Já não se ajoelha mais para falar com Deus como um dia já se ajoelhou? Quantos jovens já olham para a Bíblia e já começam a olhar para a Bíblia apenas como um livro evangélico? Um livro que, sabe que não é tudo bem assim não. Não é bem desse jeito. Há exageros. Foi feita por homens. Como o diabo sabe como atingir. Eu lembro agora acho que o pastor Paulo foi, fomos no evento no Seminário Batista do Sul, né? E um pastor estava contando que um determinado pastor foi fazer uma visita numa casa e quando chegou lá foi tomar um café. Aí o irmãozinho lá arrumou uma mesa, tá tudo certinho. E antes do pastor tomar o café, o pastor falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Irmão, você tem uma Bíblia aí? Aí o irmão disse assim: eu tenho, pastor, tenho. Aí foi lá e pegou a Bíblia e deu na mão do pastor. Quando o pastor pegou aquela Bíblia, ele falou: mas que Bíblia feia, irmãos, que Bíblia horrível. A Bíblia toda sem páginas, está faltando um monte de páginas aqui. O que aconteceu? Ele falou: pois é, pastor, toda vez que o senhor vai pregar, o senhor fala assim: isso não é bem assim não. Quando o senhor fala isso, eu vou rasgar aquela página. O senhor vai pregar uma coisa e fala: olha, está escrito aqui, mas não é bem assim não. Aí eu vou rasgar aquela página. Por isso que a Bíblia está toda assim. Tem gente assim, irmãos, já não consegue crer mais na palavra de Deus conforme ela é. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nos dons espirituais, eu creio que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, eu creio que Deus restaura. Pode mudar o que mudar, mas eu continuo crendo nisto. Eu creio que é o mover do Espírito Santo, eu creio que Deus vai levantar a sua igreja na face da terra, eu creio que Satanás vai cair de joelho diante, sabe, do poder de Deus, eu creio, e Deus separou a igreja para isso. Nós precisamos ter essa visão espiritual. Por isso, o segundo processo na vida de alguém que é escolhido, separado por Deus, que passa por uma mudança, começa na visão, começa na escolha, depois passa para a visão. Você precisa ter visão espiritual. E às vezes a gente perde essa visão. A gente começa a olhar para as coisas de uma forma natural. Não, isso é normal da vida, isso é assim mesmo. Não olha assim não, não fica espiritualizando as coisas não. É interessante quando você lê aqui 2 Reis, no capítulo 6, versículo 17. Israel estava cercado, totalmente tomado pelos assírios. Totalmente tomado. A batalha já era certa que a Síria, o exército da Síria, iria conquistar Israel. Observe bem, olhando com olhos humanos, não tinha saída, irmãos. O exército da Síria era poderoso demais. Havia muitos combatentes, muitos guerreiros, já estava tudo cercado, tudo sitiado, não tinha para onde correr. Não tinha um plano B para Israel. Não tinha plano B, era só plano A. E o plano A já era: não temos combatentes suficientes. Só que naquela época tinha algo que nós pouco fazemos hoje, pastor. Quando o povo estava numa dificuldade, quando o povo estava diante de uma grande luta, o povo ainda buscava a Deus, buscava os profetas do Senhor. O que eles fizeram? Eles foram buscar o profeta. Foram perguntar ao profeta Eliseu: o que a gente faz? Qual é a saída para a gente? Qual é o nosso posicionamento? Me permita perguntar para você: diante das tuas dificuldades, a quem você tem consultado? A quem você tem buscado? Quem são as pessoas que têm te aconselhado? Quem são as pessoas que têm te orientado espiritualmente, te aberto os olhos ou não têm feito nada? O que é interessante é que havia aqui um jovem que era ajudante do profeta, em que o profeta falou assim, ele olhou com seus olhos humanos e ele disse: olha, profeta, está ruim mesmo, está tudo cercado, não temos para onde correr, não tem para onde ir, estamos sitiados, o exército é poderoso, eles estão armados, estão todos para dizimarem a gente, não tem nada que a gente possa fazer. E o profeta olha para esse jovem, que tinha que ter olhos espirituais, porque ele não estava diante de qualquer pessoa. Me permita mais uma vez
falar para você, quando você estiver diante de um servo de Deus, seja ela ou ele quem for, e não importa a sua denominação, mas se professa Jesus como Senhor e Salvador, não é uma pessoa qualquer. Se você está diante de um servo de Deus, não está diante de qualquer pessoa. Há alguém que o Espírito Santo está ali, e esta pessoa pode ser usada por Deus para abençoar a sua vida. Mas este jovem, diante de um grande profeta, quando o profeta disse: o que você está vendo? O que houve? Qual é a tua preocupação? Ele disse: não tem saída. Estamos cercados. Aí o versículo 17, o profeta diz assim: então Eliseu, vou ler o 16, quando ele disse: não tenha medo, diz Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então, versículo 17, Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos, de carruagens, de fogo. Você observa, por mais que você olhe e não veja nada, não significa que não haja nada. Então o que eu preciso, Senhor? Eu preciso ter olhos espirituais, para que Deus me faça enxergar o que os meus olhos humanos não veem. Eu preciso de olhos espirituais, para que a minha carne e a minha natureza humana não me torne cego diante das impossibilidades humanas. Eu preciso de olhos espirituais para ver o mover e o agir de Deus. Por quê? E eu e você não somos qualquer pessoa. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Senhor que o Espírito Santo habita em nós. Nós servimos a alguém que Deus escolheu com poder e autoridade e unção. O que eu preciso? Você precisa de visão espiritual. Agora, o que é interessante é que esse mesmo Deus que abre os olhos de um, que faz você enxergar, o mesmo Deus cega o outro. O Deus que faz um enxergar é o mesmo Deus que cega o outro. É mesmo, pastor? É. Olha o que diz o texto aqui. Nós lemos 17. O 18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, quantas vezes nós saímos e falamos: Senhor, cega os meus inimigos. Quantas vezes você passou por lugares e ambientes em que você não foi percebido, não foi notado por pessoas que estavam ali intentando mal contra alguém. O mesmo Deus que abre a nossa visão espiritual, que nos faz ver o que nós não estamos vendo, é o mesmo Deus que cega o inimigo, que não permite que essa seta maligna atinja você. Me diga uma coisa: todos nós estamos aqui, não tem nenhuma criancinha. Alguém já brincou de lançar, de jogar dardo? Já brincou de flecha? Os mais antigos aqui, o que a gente fazia? Quando aquele guarda-chuva velho quebrava, não é isso? Né, Tadeu? A gente pegava aquele guarda-chuva quebrava, o que a gente fazia? A gente fazia uma flecha. Eu brincava muito com isso, né, pastor? E a gente fazia, eu normalmente, quem tinha casa, que tinha a bananeira, coitada da bananeira, a gente desenhava um alvo na bananeira, pegava aquele guarda-chuva velho, né? Fazia uma flecha, né, Totti? Ia para a bananeira e ficava. Agora me diga uma coisa: o que você faz antes de lançar a flecha? Você mira. Você mira. Tu pode ser ruim de mira pra caramba, mas tu olha. Tu pode ser ruim demais, mas tu olha. E você só mira com o olho. Você fecha um olho e abre o outro, porque um acaba levando o poder de concentração para o outro. Melhora o foco, não é isso? O que Deus faz com o inimigo? Ele cega os dois olhos. Ele não deixa o diabo te enxergar quando você tem que passar por determinados lugares, quando a seta maligna, quando ele está mirando a seta na sua direção. Esse Deus é o Deus que eu creio, que não permite o diabo atingir você, porque se Deus deixa ele te enxergar e te acertar, acabou, irmão.
Estamos diante de um Deus que abre os olhos para que você enxergue as coisas espirituais, mas o mesmo Deus que abre os olhos, que faz ver, é o Deus que faz cegar. Esse é o Deus. Aleluia. E às vezes a gente não sabe. A gente confunde o que é espiritual com humano. A gente humaniza coisas espirituais. Eu já contei para vocês, um jovem lá em Caxias me chamou e falou: rapaz, quero te chamar para tu ver o negócio, eu nunca vi mágico igual aquele. Eu falei: mágico? É? O cara é um mágico excepcional. Eu falei: mas o que ele faz demais? Vamos lá que tu vai ver. E o irmãozinho me chamou, eu fui lá para a praça de Caxias ali. Quando cheguei lá, irmão, estava lotada a praça, lotada. E tinha duas pessoas no centro dessa praça. Uma sentada numa cadeira com a venda nos olhos. E o outro era o ajudante dele. Esse que estava sentado estava todo de branco, todo vestido de branco, várias guias, turbante. E o outro também. Aí eu falei assim: onde é que está a mágica aí? Ele falou: rapaz, olha, esse camarada é um mágico excepcional. Por quê? Se a gente der uma identidade, um documento, ele acerta tudinho. Eu falei: cara, isso pode ser, existem umas espertezas nisso, né? Existem os códigos que os caras passam. Aí o cara já sabe que aquele código, numa fala dele, a pessoa já sabe o que ele está dizendo. Pode ser o número, pode ser o nome. Eu falei: então vamos ver para tu ver como o cara é bom. Aí eu fiquei olhando. Aí ele perguntou para qualquer pessoa que estava assim: qualquer um de vocês aqui, me dá um documento, qualquer documento que tenha nome e número. Aí alguém foi lá e deu o documento. Aí eu falei: pô, quero ver se esse cara não faz parte da equipe aí, né? Porque existe isso, né, irmão? Existe essa malandragem, né? O cara já faz parte daquela equipe ali, você não conhece o cara, ele já sabe o nome todo, identidade e tal. Eu falei: vou ficar vendo. O cara sentado, com a venda nos olhos e de costas, tá? De costas. Não estava de frente para a multidão não, de costas para a multidão, sentado numa cadeira. Aí o cara foi lá, aí ele falou assim: me diga o nome desse sujeito aqui, dessa pessoa aqui. Aí falou o nome completo da pessoa. Completo. O cara, esse camarada só perguntou o nome, o cara estava lá sentado. O cara que estava lá falou o nome todinho. Agora me diga o número do documento dele. Aí o cara foi e falou tudinho. Eu falei: isso é esperteza. Esse cara está usando algum código aqui, isso é muita esperteza. Aí eu falei para o amigo: dá a tua identidade para ele. Aí o irmãozinho foi lá e deu. Aí o cara foi lá e pegou. Ele falou assim: me diga aqui o nome dessa pessoa. O cara disse tudinho. Eu falei: opa, isso aí já. O número da identidade, o número do documento, ele não falava nem que era identidade, o número do documento. O cara falou o número todinho. Eu falei: isso é demônio. Isso já não é humano. A esfera já é outra. Eu falei: então a gente vai agir de outra forma. Eu falei: então tá bom. Fui lá, um pedaço de papel aí. Peguei um pedaço de papel, uma caneta. Aí escrevi assim no papel: Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei: ô amigo, olha só, se esse camarada que está aí na frente acerta realmente, e se ele acertar o que está escrito aqui, eu dou agora R$100 para ele. R$100. Ele vai ganhar agora. Aí o camarada: opa, beleza, vambora. Ficou todo mundo: sabe como é que é Caxias, né, irmão? Ficou lá os conterrâneos, um montão de gente. Aí o rapaz chegou, pegou o papel. Eu falei: você não vai abrir não, vai ficar dobrado. Ele vai dizer o que está aí. Aquele papel branco escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Dei na mão dele. Queridos, na hora que esse rapaz aqui pegou aquele papel branco e falou assim: o pai fulano, me diga o que está escrito aqui. Aí o cara ficou assim, com a cabeça, começou a ficar com a cabeça assim, começou a ficar sacudindo a cabeça, começou a sacudir a cabeça, falou: sai daqui, vai daqui, vem me atrapalhar, você o quê? Aí, irmão, eu falei: tá vendo? Isso é demônio. Você sabe por que ele não vai falar? Porque a palavra diz: ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito.
Está escrito isso nesse papel, quero ver ele ler, está escrito aqui. Esse demônio está enganando vocês. Em nome de Jesus. Aí comecei a levantar um clamor e rapaz, nessa parte um montão de crente, né? Estava tudo lá achando bonitinho, achando que aquele cara era um David Copperfield. Mas na hora começou, irmão, crente é igual mato, tem tudo quanto é lugar. Repreende esse capeta, repreende. Aí o cara pegou o banquinho, saiu xingando e tal, e falou, seu cara, tal, e foi embora. Então entenda uma coisa, às vezes nós humanizamos o que é espiritual. Achamos que é pura, que é algo humano, que é aquela brincadeirinha de copinho, a bolinha está aqui ou está ali, está aqui ou está ali, está aqui ou está ali. Aquilo ali é humano, mas a coisa que é espiritual, queridos. E se você não tiver olhos espirituais para ver isso, você é enganado. Satanás gosta de enganar, e principalmente para enganar crente, aí que ele fica cheio. Então pensa assim, Senhor, eu quero passar pelo processo de mudança, sabe Deus, mas de mudança espiritual, de visão espiritual. Eu quero enxergar o teu reino, eu quero enxergar o que está oculto aos meus olhos. Terceiro processo de mudança que nós devemos passar é de ter certeza de quem é Jesus. Quantas pessoas estão na igreja, na igreja, estão vários anos no Evangelho, mas ainda não sabe quem é Jesus, não experimentou a presença maravilhosa de Jesus, não abriu plenamente o coração para o Senhor. Olha o que é que diz o versículo 20 aí, a parte B. Pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, sabe, você começa a perceber que Paulo tinha tudo para não, aparentemente, para não acreditar em Deus, em Jesus. Em Deus sim, em Jesus não. Que Paulo desde novinho, irmãos, só se você for estudar isso, você vai ver que Paulo desde novinho, criado ali aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época, o maior sábio nas Escrituras. Não havia, na época de Paulo, maior do que Gamaliel. Paulo foi criado, sabe, aos pés de Gamaliel, foi doutrinado em todas as Escrituras. Alguns estudiosos dizem que Paulo falava 10 idiomas, era um excelente poliglota, que Paulo conhecia toda a palavra, foi formado, forjado para ser um grande mestre. Mas infelizmente há pessoas que ela até gosta da igreja, ela até vai à igreja, ela conhece os corinhos. Você já viu quantas vezes a gente vai fazer ar livre e tem pessoas com um copo de bebida ali, que a gente está cantando louvores, louvando o Senhor, eles estão cantando também? Aí você pergunta, vem cá, você é afastado? Não, é que eu gosto dessa música, estou sempre ouvindo. Irmãos, cantar louvores, conhecer pregador, cantor, não significa que eu tive um encontro com Jesus. Eu estava vendo há um tempo atrás uma atriz famosa, que eu não vou dizer o nome dela, estava sendo entrevistada por um repórter, e ele perguntou assim, estou sabendo agora, você está frequentando igreja? Ela falou, estou indo para a igreja, uma igreja evangélica. Ele disse, é mesmo? Por que você está indo para a igreja? E ela disse assim, é porque lá é muito legal, o povo é bonito, cheiroso, sabe? E quando eu chego lá eu tenho bons fluidos. Eu sinto bons fluidos. Pô, irmão, se eu for para a igreja por causa de bons fluidos, é melhor comprar um isqueiro. Se eu for para a igreja porque simplesmente os irmãos são legais, o ambiente é saudável, sabe, pessoas são bonitas e cheirosas, e não, irmãos, pelo amor de Deus, a igreja perde sentido. A igreja é um lugar que sim, tem gente de todos os tipos e cores e classes, sabe, culturas. É um ambiente bom, é um ambiente saudável, é um ambiente espiritual. Isso é verdade. Mas se Jesus não fizer parte da nossa vida, se nós não tivermos certeza de quem é Jesus, nós nos tornamos religiosos, não passa disso. Então, o terceiro processo que nós devemos passar é pelo processo da certeza de quem é Jesus. Saber quem é Ele. Paulo tinha suas convicções, ele aprendeu que Jesus era o Senhor, era o Salvador, sabe? E essas convicções ficaram entranhadas nele. Nós precisamos ter essas convicções. Lembrei de um irmãozinho que estava
estava indo para a igreja, ou voltando da igreja, e tinha uma blitz. E nessa blitz, ele ficou tranquilo. Policial, boa noite, cidadão. Boa noite. Documento do carro e habilitação. Eu falei, sim, senhor. Ele foi lá, pegou o documento do carro. Aí quando ele falou lá, ué, minha carteira. Ele lembrou que esqueceu a carteira em casa. Ele falou, caramba, e agora? Aí o policial falou assim, o senhor esqueceu a habilitação? Ou o senhor não tem? Não, não tenho, é que eu na pressa esqueci em casa. Ele falou assim, o senhor está vindo aonde? Eu estou vindo da igreja. O senhor é crente? Sou crente. Então canta o hino aí. Sou uma florzinha de Jesus. Ele ficou tão nervoso, irmãos, que não sabia nem o que dizer mais. Então, às vezes, a gente fica tão abalado com as nossas convicções que a gente não sabe nem o que dizer. Então tenha convicção quem é você. Quem é Jesus para você? Você teve esse encontro realmente? O que Jesus representa para você? Como foi esse encontro? O que ele fez na sua vida? Ele habita na sua alma? Ou será que você vai ser aquele, sou uma florzinha e não passa disso? E eu termino dizendo, se é o processo de mudança que nós devemos passar, é o processo de ser cheio do Espírito Santo. Está faltando isso em nós, irmãos. Está faltando isso na igreja. Às vezes, a gente entra na igreja vazio e sai seco. Às vezes a gente vem para a igreja, sai do mesmo jeito. A gente não ora. A gente vem para a igreja, sabe, não quer dizer que seja o caso de vocês não, pelo amor de Deus, mas às vezes a gente vem e parece que não acrescentou nada, não mudou nada, sabe? Parece que a gente vem por uma questão de desencargo de consciência, para dizer, olha, pelo menos esse fim de semana eu fui para a igreja, esse fim de semana eu não pude ir na quarta, eu não pude ir para evangelismo, eu não pude fazer visita, eu não pude ir lá para o sinal luminoso, junto com o Tadeu, os irmãos, fazendo evangelismo, mas eu pude ir ao domingo, como se nós tivéssemos vindo aqui no domingo, fosse muita coisa, a gente já tivesse feito muito, quando na verdade, queridos, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se encher de Deus, a gente precisa estar cheio da presença do Espírito Santo. É o que o Senhor disse lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. A gente se enche de tanta coisa. A gente enche a nossa cabeça com internet, enche a nossa cabeça com novelas, enche a nossa cabeça com não sei com o quê, com um monte de coisas, sabe? Mas a gente não se enche de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros que eu mais gosto dele, que é um livro que fala como ser cheio do Espírito Santo, ele diz assim, aliás, o livro é Derramamento do Espírito Santo, ele diz assim, olha, a igreja não pode avançar, prevalecer, saquear o reino das trevas e abalar o inferno sem a dinâmica do Espírito Santo, ou melhor, o agir, o mover do Espírito Santo. E você perguntar, pastor, que é a igreja? É a IBRF? É a Assembleia de Deus que está aqui a 100 metros à nossa esquerda? Eu digo que não, a igreja somos nós, porque quando essas portas se fecham, as luzes se apagam, nós continuamos como igreja. E como nós somos igreja lá fora? Se nós não formos cheios do Espírito Santo, a igreja precisa estar cheia, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, há alegria. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, até o culto fica diferente, irmãos. A igreja precisa orar e nós oramos pouco demais. A gente faz 3 orações aqui e parece que já oramos muito, e às vezes a gente diz, lá na minha igreja, no domingo, a gente tem 3 orações. E eu tenho irmãos que passam 2 horas de joelho na sua igreja, e quando o pastor, por algum motivo, precisa sair meia hora antes, o pessoal diz, pastor, já vai? Ainda falta meia hora de oração.
esses lugares. São lugares humildes, não tem um ar-condicionado, não tem nem ventilador às vezes, o banco é de madeira, é um lugar carente, mas está entupido de gente. Há poder, há mover de Deus, a gente sendo curada, a visão, a revelação, há mover, há algo sobrenatural. Por quê? Porque tem oração. A nossa igreja tem palavra, a nossa igreja tem conforto, tem poltrona acolchoada, tem ar-condicionado, tem três aqui, monitores, sabe? Tem internet, tem uma água gelada, tem um ambiente saudável, cheiroso, gente bonita e bem arrumada. Mas o que está faltando, pastor, na IBRF? Está faltando gente de oração. Porque quando a gente chega aqui na quarta-feira, pergunta aqui o diácono Maia, o diácono Tadeu, a gente já conta nos dedos, são 5 que vêm. 5. Às vezes, quando Deus nos dá graça, vem 6, 7, e cada alma que passa por aquela porta, a gente só falta dar um mortal de alegria. Irmãos, a igreja era para estar entupida de gente orando, porque eu preciso de oração, você precisa de oração, a igreja precisa de oração, esse bairro precisa de oração, o tráfico aqui precisa conhecer Jesus. O que nós estamos fazendo? A gente não ora, fica uma igreja morna, meu Deus. Aí você vê o Senhor dizendo lá no Apocalipse: melhor ser frio ou quente do que ser morno. O que nós somos? Não conseguimos chegar aqui na quarta-feira para adorar a Deus. A gente já sabe quem são. O Maia até já diz: olha, já tem pastor, até já sei quem vai vir. E é certo que a gente sabe que vem. Irmão, será que a gente não pode numa quarta-feira vir aqui adorar a Deus? Será que a gente não pode numa quarta-feira vir buscar o Senhor? Será que a gente não pode pegar uma pessoa e falar assim: olha, eu quero apresentar você lá na igreja para nós orarmos por sua vida? Será que a gente não pode? Será que a gente não conhece ninguém que precisa de oração? Será que a gente não precisa, não ter um vizinho que você escuta os gritos lá das brigas? E será que a gente não pode chamar essa pessoa para vir para a casa do Senhor para ser abençoada? Me permita falar isso para vocês. Eu digo para vocês porque vocês são meus irmãos e congregamos juntos. Às vezes meu coração é tomado por tristeza, porque o meu sonho, sabe, eu não sei quanto tempo Deus vai me permitir estar aqui na IBRF, espero que eu nunca saia daqui, mas o meu sonho é um dia eu ter dificuldade para entrar nessa igreja de tanta gente que tem buscando a Deus. O meu sonho é olhar um dia e ver moleta sendo jogada aqui, é ver gente sendo curada, é ver família sendo restaurada, é casamento sendo transformado por Deus. O meu sonho é ver jovens aqui sendo batizados no Espírito Santo. O meu sonho é ver jovens pregadores, é gente disputando quem vai pregar, quem vai fazer evangelismo, quem vai orar. O meu sonho é não ter lugar para ninguém mais aqui dentro. Esse é o meu sonho, é o meu sonho de consumo. Glória a Jesus. Espírito Santo, aleluia. Eu espero que você que não é pastor, nem pastora, se um dia Deus te chamar para o ministério, nunca experimente isso. Espero que você não passe por isso. Você sabe a dor que o pastor sente quando vê uma poltrona vazia. Você não sabe, você não tem noção do que é isso. Você não tem noção. Só quem pastoreia ou já pastoreou sabe o que é isso. Mas o meu sonho é que um dia esse lugar seja tomado por gente com sede de Deus. E talvez eu diga: pastor, não tem aqui gente com sede de Deus? Tem muita gente. Tem muita gente. Mas nós não vamos atrás. Nós oramos pouco demais. Fazemos uma oração aguada às vezes. Às vezes para tirar uma pessoa do banco para vir orar é uma dificuldade. Uma vez eu estava aqui orando, chamei algumas pessoas para orar. Falei: ô irmão, vem cá, vem orar pelo seu filho. O irmão se levantou chateado comigo: pastor, eu posso orar daqui mesmo? Parecia que eu estava fazendo uma afronta. Eu chamei para orar. Meu Deus.
Então, irmãos, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que encha você, que incomode você, que faça você perder o teu sono, que desperte o teu ministério, sabe? Peça a Deus que incomode a tua alma, que você seja tão cheio de Deus que você, sabe, não se suporta de tamanha presença e você vai buscar gente para o reino de Deus, já falar do amor de Deus. Está faltando isso na igreja. E eu finalizo aqui com uma frase do Dr. Russell Shedd, que o senhor já recolheu, um grande servo do Senhor, Batista, no seu livro que ele escreveu, Avivamento e Renovação. Ele diz assim: olha, um avivamento produz uma atmosfera de confiança e bem-estar no meio da tribulação. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, no meio da luta, Deus nos dá esse conforto, essa paz na alma. Que a igreja seja cheia de Deus. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus.